esse programa, quando a gente imaginou ele, a gente imaginou esse nome, né, Inventores de Memórias, com essa ideia de conhecer pessoas, de ir atrás de pessoas que tivessem preservando memória no seu dia a dia, né? Que o seu fazer fosse esse. E aí eu comecei a conversar com os amigos e, né, buscar a gente. Quando vieram o nome de vocês duas, assim, os nomes de vocês duas, eu achei que a gente podia ter uma conversa boa, né? Que vocês podiam se conhecer, eu ter o prazer de conhecer as duas e que, sei lá, eu não sei o que vem, não tem isso, sabe? Na minha cabeça, é isso que eu quero que fale. Eu quero conhecer vocês e que a gente converse durante a próxima hora. Eu sempre começo com uma apresentação mesmo. Eu queria que cada uma de vocês dissesse quem é, né? Como se a gente é isso, a gente está se conhecendo. Quem é Tamar, quem é Sheila? Meu nome de nascimento é Tamar Tatiwa, né? Sou formada em História Cultural, né? Pós-graduada em História Cultural pela Universidade de Brasília. Fiz a minha graduação numa faculdade particular, chamada UPS, né? E Estudos Sociais com habilitação em História. Sou professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Há 24 anos, eu fico brincando, e 4 meses, está pertinho de aposentar, se Deus quiser. Né? E, desde criança, eu bebo dessa água do Bumba Meu Boi, da cultura popular. Né? Trabalho também com a escola de samba. Né? Hoje, meu marido ele é o presidente da escola de samba, mas eu estou na escola há mais de 30 anos, quase uns 40. E na escola eu já fui de ala, já fui passista, e hoje, né, ontem eu estava até conversando com a minha filha, eu falei, eita, se tivesse carnaval, né, tivesse tido carnaval esse ano, eu já teria 10 anos na passarela cantando. Então, eu faço parte do canto da escola. Né, sou compositora também, já ganhei 2 sambas enredos, né, aqui em Brasília. Então, assim, eu sou de uma família que meu pai, né, de música, era no Bumba Meu Boi mesmo. Ele sempre dizia nas entrevistas que não sabia tocar nenhum instrumento, mas sabia dirigir muito bem, né, com toda a categoria de tratamento mesmo com as pessoas, do mais velho ao mais novo. Quando ele dava bronca mesmo, mas era assim uma pessoa muito amigável, muito afável. Então, todos gostavam, mesmo levando bronca, ficava longe dele um pouquinho, daqui a pouco já estava perto. Né? Ele conseguia conquistar as pessoas com esse jeito dele, com o jeito dele mesmo, assim, mais humilde, né? Ele não tinha assim muita pretensão, a não ser só fazer o boi. Eu não sei falar, né, da cultura popular sem falar no meu pai, porque sem ser filha dele, eu fui um aprendiz, então andava muito com ele. Então, eu venho dessa família de Bumba Meu Boi, de tambor de crioula, e escola de samba, capoeira. Então, assim, a minha casa sempre foi um fervor da cultura popular. Né? Tanto que, quando a gente era criança, assim, era adolescente, ele não deixava a gente ouvir música internacional. A gente ouvia porque a gente ia da casa dos vizinhos. Mas na nossa casa não tinha, só tinha música brasileira. E aí era isso que a gente tinha que ouvir, ou então não ouvia nada, né? TV, ele tinha os programas que a gente podia assistir, deixava novela de vez em quando. E aí, mas assim, aí eu, né, desde criança eu sempre quis ser professora, então eu montei minha escolinha na rua, né, sem querer, com as brincadeiras, alfabetizei meus colegas de rua. Quando eles foram para a escola, aí todos eram elogiados, né, e diziam, não, foi minha professora Tamar. Não, onde ela é? Não, é lá da rua. Né? Então, eu sempre gostei muito desses lugares também, da educação e da cultura. Então, aí eu acho que deu certo. E aí é isso. Né? Tenho feito vários trabalhos já dentro desse pouco conhecimento. O professor Jorge de Carvalho, da UNB, ele fez um projeto, Artes e Ofícios de Culturas Populares e Tradicionais, e eu fui por
3 anos levando o boi até a universidade para os alunos, né, mostrando na prática o que é a cultura popular, e assim tiveram várias outras vertentes, mas aí com a mudança do governo, o programa ficou paralisado. Né? E estou aí. Gosto demais da cultura popular. Eu sou a Sheila, eu tenho 35 anos, eu sou pernambucana, mas eu estou falando pernambucana porque eu vim para São Paulo com 6 anos. Vai ficando, né? E aí ficou meu sotaque bagunçado, né? Vim para cá com 2 anos e mais uma irmã e minha mãe. Então é uma história aí já de um êxodo que a gente sai de Pernambuco para cá. Aqui eu me tornei militante, né, e feminista. Estudei, consegui para a faculdade, uma das primeiras assim da família. Fiz pedagogia, então sou da área da educação também. Mas eu me apaixonei mesmo com os projetos envolvendo comunicação comunitária, então fazer rádio com a criançada, produzir fanzine, e aí nisso eu me especializei em jornalismo. Então tem essas 2 áreas que eu tenho de trabalho. Eu estou em Guaianazes, que aqui em São Paulo fica na periferia, né? Então é o extremo leste da cidade, é quase onde está acabando o mapa. Aí chega a cidade. E aí Guaianazes foi o bairro que acolheu a gente, né? Nós 3, eu, minha irmã e minha mãe. E eu já saí, já morei no interior, fui fazer faculdade em outro bairro, mas não consigo sair de Guaianazes. Tem uma coisa assim que aqui está o meu vínculo de amigos, de afeto, de luta, e é o local que eu escolhi para trabalhar, né? Então a minha militância está aqui em Guaianazes, né? Aqui a gente organizou com um grupo de mulheres um coletivo feminista que se chama Juntas na Luta. A gente se juntou primeiro nas casas da gente mesmo para só resmungar do quanto a vida machista interferia nas nossas vidas, né? Falava mal dos machistas mesmo. Fazer um tricôzinho. Mas depois de certo tempo a gente falou assim, poxa, é tanta coincidência, né, nas nossas vidas, assim, que cada uma partilhava coisas, assim, e aí eu falei assim, poxa, deve ter outras mulheres que vivem as mesmas coisas, né, deve ter outras meninas, outras jovens, que vivem as mesmas coisas, por que a gente não sai de dentro de casa, né? E aí uma primeira estratégia que a gente teve de sair de dentro de casa era fazer poesia. Então, escrever poesia, colocar num fanzine e aí a gente vai distribuir para as pessoas. E da poesia a gente colocou o ritmo do rap nela, e aí a gente começou a se apresentar em diversos lugares, né? Então, os saraus que a gente organizou, a gente foi o primeiro chamada como convidadas nos saraus, até um certo ponto que a gente conseguiu organizar nosso próprio sarau, né? Então, rap foi uma maneira que me fez parar de ir nos eventos culturais só para ouvir e começar a organizar eventos culturais, né? Com essa ideia de que as mulheres possam estar mais juntas, né? E possam juntas pensar que tudo que elas vivem de opressão não é natural, né? Que está construído numa sociedade. E a gente imaginou que juntas é um projeto de nossas vidas, né? Que juntas, quanto mais juntas as mulheres possam estar, mas elas têm coragem de romper uma violência ou de pensar a própria vida, o que ela quer ser na vida dela, né? E quando elas estão num ambiente só doméstico, só dentro de casa, aqui nas periferias tem muito disso. Tem mulher que trabalha e volta para dentro de casa e a vida dela se resume nisso. Ela ir para o trabalho, volta para casa. Trabalha fora e trabalha em casa, né? E aí ela nunca para pra pensar assim, que sonho você tem, né? Sei lá, você quer ser cantora, e por que você tá só trabalhando no mercado e volta para casa, sabe? Quando a gente consegue juntar essas mulheres, é as maneiras da gente repensar a própria vida, né? E aí tô nesse coletivo aí que nasceu em 2012, a gente continua fazendo algumas atividades, agora essa coisa da pandemia a gente deu uma parada, mas estamos aí, resistindo aqui na periferia de Guaianazes. Se dessa ditadura, essa luta também é sua, é nossa, é de todos nós.
Levante, cante, cante, levante. Faça da sua voz o seu alto-falante. Levante, cante, cante, levante. Faça da sua voz o seu alto-falante. Resista, persista, acabe com o sistema opressor e machista. Juntas na luta, mulheres na rua, pondo fim dessa disputa, o fim dessa disputa. Eu estava contando da poesia para o rap. O rap também é um lugar muito masculino, né? Até bem pouco tempo. Agora as mulheres já tomaram seu lugar nesse latifúndio, né? Mas estão tomando cada vez mais, mas até bem pouco tempo atrás, não, né? Fala um pouco disso, desse seu fazer, de como as pessoas recebem, como recebiam esses primeiros momentos também do fazer do Juntas e dessa chegada no rap. Conta aí. Então, a gente tinha e tem, né, a ideia do rap, da poesia, como ferramenta, né, para aproximar essas mulheres, para desnaturalizar o machismo, né, e para fazer de todas as maneiras que elas se aproximem mais. Mas, sim, a gente teve muitas situações em chegar em eventos e ter dificuldade para pegar o microfone, ou da pessoa, a gente pensou primeiro em ter uma estrutura que pudesse ser só mulheres mesmo, uma mulher que fosse lá e equalizasse o som e visse o áudio, porque tem coisas disso, da pessoa pegar o microfone da sua mão, né? Então, tivemos camaradas que não estavam atentos a isso, né? E a coisa de ser do rap e ser estrela, né? A gente nunca pensou em ter uma carreira famosa, né? Nunca pensou em ter sucesso, né? A gente acredita muito nesse trabalho de base, que a arte vai ser a nossa ferramenta de luta, né? E não para a gente ganhar dinheiro com isso, para ser uma estrela, né? Então era uma coisa que a gente não tinha na mente. Mas o mundo do rap é isso, né? Tem muita gente que está nessa luta, manas também, né? Que aí vão no lance de competição e de rivalidade, né? E aí a gente já teve muitas situações desagradáveis, assim. Essa a nossa mana que está organizando o som pra gente, vai falar assim, não, deixa que eu faço, e tira a DJ que está organizando o nosso som, gente. É muito não conseguir se conter e deixar as mulheres fazerem do jeito que elas querem que façam. Às vezes eu quero minha voz mais baixa mesmo, porque na hora que eu vou cantar, eu vou colocar mais força na minha voz, né? Então, tivemos série de coisas assim. Mas também o nosso coletivo começou se apresentando no Sarau da Maloca. É um sarau organizado por homens, em maioria homens, né? Tinham mulheres também no coletivo, mas foi um dos primeiros coletivos que chamou a gente para se apresentar. E aí o Sarau da Maloca tinha um patrocínio da Prefeitura de São Paulo, fazendo saraus na Cora-Coralina, e eles passaram bastante para a gente. Falaram assim, eu acho que agora era uma efervescência de lutas feministas que estavam acontecendo aqui. E aí eles falavam assim, eu acho que nosso tempo já deu. A gente está com esse patrocínio da prefeitura e eu acho que é interessante ser um grupo de mulheres agora tocarem essa atividade aqui. Isso, a gente imaginar que a gente era muito iniciante. Então, ter esse impulso para a gente foi muito forte. E aí a gente começou com o sarau Juntos-se na Luta. Então, foi a primeira organização de atividade que a gente tinha com patrocínio, e a gente estava lá com uma porta que foi aberta por homens que estavam na luta, né? Então não dá para dizer que são só espinhos, e também não dá para dizer que são só rosas, acho que a luta é um pouco disso. Eu acho que quando a gente está atenta, pelo menos o que a luta me ensinou, a gente ter sempre esse bom senso, né? Não é porque é homem que vai reproduzir tudo isso, não é porque é mulher que vai ter que reproduzir tudo isso. Eu acho que é um pouco da nossa caminhada. E aí, a Cora Coralina, é uma biblioteca que era infanto-juvenil, ela fez 50 anos há pouco tempo, é uma biblioteca bem antiga aqui em Guaianazes. Em 2014, teve a proposta para ela ser tematizada. E aí, o coordenador da biblioteca na época sugeriu que ela fosse tematizada para literatura marginal, que é um tema interessante. A gente começou a escrever poesia por causa da literatura marginal, né? Sérgio Vaz
É uma das inspirações que chegou para a gente na periferia. E a gente falou assim, puxa, isso é poesia também, eu vou escrever. E aí, só que a luta feminista em Guaianazes, ela tem uma história muito antiga, né? O Juntas na Luta vem seguindo passos de quem chegou antes, né? Tinham projetos que aconteciam, tem uma casa de referência, que é a Casa Viviane, que foi feita por pressão popular de mulheradas, né? Então tem uma atuação aqui que já era muito forte, feminista. E aí tava nós fazendo sarau feminista também na Coralina. E nessa época a secretaria que existia, agora não existe mais, mas tinha a Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Acho que foi a junção dessas coisas. Guaianazes era um território de luta de mulheres, o feminismo estava bombando, né? Então tinha muito coletivo feminista, produções feministas aparecendo, e existia uma secretaria para pensar política pública para as mulheres. Disso saiu a primeira biblioteca feminista pública municipal da América Latina, né? Então, o Juntas está nesse momento, está lá e fala assim, pô, o feminismo é muito mais importante, porque a gente faz um sarau feminista aqui e a gente tem que comprar livro fora, porque a biblioteca tem só literatura masculina ou raridades, né? Então a gente vai ter que chamar as artistas para fazer um evento aqui, aí a gente adquire o livro dela para continuar usando os nossos saraus, porque a biblioteca não tinha. E aí, com a tematização, tem uma sala que tem mais de 1000 obras só escritas por mulheres, poetas, pensadoras, ativistas, né? E aí, não foi só o Juntas, né? Mas a nossa pequena contribuição conseguiu ser um passo, né? Uma areia nesse mar da luta feminista, né? Então, a Coralina existe aqui, periferia, né, de São Paulo, uma política pública, é da Prefeitura Municipal, com a tematização de feminismo, né? Tem um pouco disso, né? Então, não tem uma luta que é só das mulheres, acho que tem um pouco de cada coisa, né? Essa caminhada aí, acho que a memória vem trazendo um pouco isso para a gente. O que na sua trajetória, você, olhando para a sua trajetória, para o seu fazer diário, o que você entende como inventar essa memória? Bom, o que a gente... ultimamente eu ando recebendo bastante convites para falar sobre essas histórias, né? Eu participei de um que tem um escritor, que é o Abílio Ferreira, que ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, ó, a minha geração, que é uma geração anterior à minha, né? Assim, a minha geração trabalhou muito para conseguir chegar no progresso. E aí, o progresso era o futuro, vai ser melhor. Então, era suar e modernização e tecnologia, vamos para o progresso. E aí agora a gente está vivendo esse progresso e a vida das pessoas não melhorou tanto como esperado, né? A gente não está vivendo tão melhor quanto se esperava. E aí o Abílio falou assim, agora chegou um momento que o progresso não trouxe o que ele prometeu, e a gente volta de novo para o passado, uma maneira de ou reinventar esse presente, ou de resgatar aquilo que a gente abandonou pensando em modernizar a vida, né? E eu acho que a Cora tem um pouco disso, assim, que é pensar essa caminhada, voltar para trás e falar assim, ó, tem coisas muito boas que aconteceram, agora a gente está reatualizando, né? De algumas atividades do Juntas, eu separei umas fotos que eu tinha mandado para vocês. A gente faz grafite, né, para colocar nossos versos, nossas poesias nos muros, junto com outras mulheres, na ideia de que a memória ela seja um fruto das coisas que a gente faz juntas, né? Então, se a gente pinta um muro com frases lá, ó, homem, depois que sair do futebol, arrume o placar dentro de casa também. E aí ela pintou aquilo com a gente. Depois, quando a gente vai embora, né, que a gente não vive em todos os locais, mas quando a gente vai embora, ela vai passar todos os dias naquela rua, e aquele muro é uma memória do nosso encontro, e é uma memória das coisas que a gente conversou naquele dia. Então fica lá fruto para o futuro. E a do pano de prata, a gente entendeu que chamar a mulherada para fazer palestra, elas não gostavam muito, não. E aí a gente falou assim, poxa, se a gente está chamando para palestra e vem 2, 3 mulheres, então não é palestra que mexe o coração delas, né? A gente mudou a estratégia e fez as oficinas de pano de prata. Então era isso, a gente ia ensinar a pintar o pano de prato, e aí depois, quando ela terminasse o pano de prato, era um presente que ela levava para casa.
Só que aí, durante a oficina do Pano de Prata, a gente conversava para falar assim, e como é que é as coisas dentro de casa? E na cozinha? Quem é que está geralmente na cozinha? Como é que é? E você sente saudade de alguma coisa? E era isso, era prosa. Enquanto a gente pintava o Pano de Prata, a gente estava conversando dessas coisas, né? E aí a gente pensou uma coisa, né? O Pano de Prata vai para casa dessa mulher como um comunicador, né? Vai falar a frase, né? Tinha uma das frases que era muito legal, assim, casa não é hotel, faça a sua parte. Então, quando esse Pano de Prata chegar lá no fogão, alguém vai perguntar alguma coisa, a gente espera, né? Que ele fosse esse comunicador, né? E também que fosse memória, né? Que ela vai lembrar, toda vez que ela cuidar daquele plano, colocar lá, ela vai lembrar da nossa conversa, daquele encontro que a gente estava todo mundo reunido, nossas risadas. E aí a gente acha que todas as atividades, assim, que a gente tem esse momento de partilha, de afeto, tendo uma coisa que a mulher possa sempre resgatar, né? Então, se ela estiver sofrendo uma situação de violência, se ela precisar estar bem com ela mesma, ela tem esse mecanismo de acessar essa memória, seja no Pano de Prata, seja no grafite, seja na poesia, enfim. Acho que é um pouco da nossa estratégia de sempre estar puxando a mulher para o nosso lado e pensar esse novo futuro que pode vir depois dessa atividade. Né? No ano passado, eu fui convidada pela Stephanie, né, da Roda dos Ventos, para entrar nessa, que eu falo que é eu nunca fiz, mas vamos ver como que é, né? Porque a gente participa, o boi, ele é único, assim, né? Ele entra criança, jovem, idoso, homem, mulher, não tem, né? Não especifica que é quem gosta. Quem gosta pode entrar quando quiser, pode sair também quando quiser. E aí, mas elas convidaram para fazer na Associação de Mulheres, que tem um projeto, né, que trabalha a questão da violência doméstica, né, de várias vertentes também da violência, e são, assim, a maioria senhoras. Então, comecei com elas lá esse projeto do Bom Maria Meu Boi. E eu lembrei, assim, dos nossos primeiros encontros, né, que eles começaram presenciais. E aí, no início, a Luciana fazia uma dinâmica de tomar a bênção. E no final do evento, eu vinha com o instrumento do boi. Né? Um dia eu colocava o maracá, a matraca, o pandeiro, e ia passando na roda, né? Exatamente para elas dizerem o que foi aquele dia. Né? Como... E quando elas voltavam também do encontro, ou para casa, e no próximo encontro elas tinham que dizer como que tinha sido aquela semana, depois daquele encontro ali, né? Porque a atividade é do boi, mas ela também trabalha muito essas questões da mulher se conhecer, né, internamente. Então, a gente trata as temáticas que, né, no dia a dia, elas estão ali presentes na vida das mulheres, né? E é esse cantar, é o fazer, é a troca de experiência, a vivência, né? Eu tenho 54, mas tem senhorinhas lá de 70 anos, quase 80, né? Então, essa vivência delas, elas levam para lá. E aí, quando, né? O que foi que naquele momento que eu fiz a dança do boi, aí... sai cada experiência e você fica, ai meu Deus, tomara que chegue a próxima quinta. Só que aí veio a pandemia, né? Teve que ser tudo virtual. Preciso de ver que cada coisa linda que elas falam. E como elas ficam ansiosas para chegar a esse próximo encontro. Porque exatamente esse espaço, esse ambiente está sendo o local de refúgio delas. O fundamental também aqui é você conhecer as suas raízes culturais. Porque amanhã você pode, né, em algum momento, se deparar com alguém que queira pelo menos saber. Nossa, eu fiquei sabendo que na Associação Sabadinho 2 teve Burra Meu Boi de mulheres. Você vai, né, ser aquela pessoa que vai transmitir esse conhecimento para o outro. Né? Então, tudo isso também no projeto é trabalhado. Para elas se sentirem seguras de que ali são mãos, né, que estão levando a música, a dança, né, de uma maneira mais leve, para que elas possam viver os seus dias, né, o dia a dia, sem a preocupação de, assim, a transformação ela vem, né? Eu era uma pessoa muda, totalmente tímida, e, né, brincando no boi, participando da escola de samba, né, fui ali
me entrosando, tanto que cheguei nessa questão, que foi outro, que é um ponto que ela levantou, achei interessante, que é do microfone. Na escola de samba tem muito isso. Eu já chorei muito escondido, mas eu dizia, eu não saio daqui, nem que eu cante sem microfone, mas eu vou ficar aqui. Então, assim, é difícil a gente chegar nos espaços e a gente tem que resistir, né? Essa a maior questão. Isso também é fazer política, né? De estar num momento, assim, muito... que falar de política é tenso, né? E ninguém quer ouvir falar. E é isso, o rap, o hip hop, a cultura popular faz política a vida inteira, os terreiros, os sambas, a capoeira, é fazer política a todo tempo, né? É importante, sim, a gente pensar os números que a gente coloca na urna, né? Não colocar a gente que vai fazer políticas públicas ou não vai fazer nenhuma política pública, né? Mas esse fazer está para além dos 2 anos que chega aos momentos das eleições, né? E esse fazer político, para mim, é o mais importante, né? O da urna também. Mas esse aqui, ele é todo dia, e ele é no miudinho, ele é no vínculo, né? No afeto. Acho que ele envolve todos esses trabalhos de construir um outro território, de vencer opressões e de eu lutar e dedicar minha vida inteira, não para conseguir ter dinheiro e sair de Guaianazes, mas na verdade eu quero que Guaianazes seja um ambiente mais bonito, mais acolhedor, né? Para que tenha vida completa para todo mundo, não tenha vidas interrompidas, né? E eu acho que esse fazer político, ele é o mais importante, né? Eu trabalhei muito com a criançada, né, em centros de convivência para crianças e adolescentes, e eu falava para eles assim, pô, eles viam em mim uma figura de muita admiração, mas eu falei assim, gente, eu vivi as mesmas coisas que vocês, eu fui para a escola pública também, eu morria de vergonha quando eu soltava uma coisa com sotaque, porque a pessoa já falava que você não é paulista, tá na cara que eu não sou paulista, né? E aí a cultura e esse fazer político, porque foram gente que me envolveu, né, nessa perspectiva, e falou assim, vem para cá, vamos fazer teatro, vamos fazer não sei o quê. E esse meu envolvimento fez eu fazer esse passado, voltar e falar assim, não, eu sou nordestina, estou aqui, mas eu tenho uma história. E eu começar a deixar de ter vergonha para ter orgulho, né, disso. E de orgulho, depois começar a trazer mais coisas. Então, a criançada apresentava os cantores, os repentistas, né, os poetas, as poetas. E aí eu acho que esse fazer política muda muito, né, a vida das pessoas, faz elas viverem mais felizes também. Acho que a gente sai do sarau e todo mundo recitou sua poesia, sai todo mundo muito com energia boa e querendo fazer mais e produzir mais. Acho que dá uma outra direção de vida, deixa as pessoas menos individualizadas. Acho que elas começam a pensar um pouco mais no coletivo, conseguir, né, mudar um pouco. Pelo menos a gente imagina, né? A vida delas estando mudando já tá bom. E se a gente conseguir para a próxima geração, para as futuras, um mundo melhor, já tá ótimo. Nossa contribuição para a humanidade, né? Assim, no meu trabalho de pós-graduação, eu tratei dessa nossa história, né? De como meu pai começou o trabalho e depois o trabalho da pós, exatamente eu tive esse olhar para o feminismo, né? Assim, o que as mulheres faziam ali dentro? Eram poucas no início, mas depois foi aumentando. Cada uma tinha a sua atividade, né? Do que gostava de fazer. Então, eu coloquei lá, entre linhas, matracas e ladainhas, as Marias do Boi do Teodoro. Então, assim, o nome Maria, né? É porque minha mãe é Maria. Aí pensar, né, que a gente vem de uma raiz, né, do catolicismo, então a mãe de Deus, a mãe do mundo, né? E assim, já que minha mãe era Maria, eu comecei a analisar, né? A gente tinha várias Marias no boi. E aí comecei a pegar essas histórias e fiz o trabalho da pós-graduação sobre a participação das mulheres no boi também. Foi isso. Conta um pouquinho, então, qual que é essa participação das mulheres no boi que você viu, Tamar? Primeiro, né, a questão de que, assim, no início, as mulheres eram mais para fazer as ladainhas ou para arrumar, né, no dia do batizado do boi, para arrumar no dia da morte do boi, que é o encerramento, né, tem um ciclo, né, tem os ensaios, o batizado do boi
e finaliza com essa morte, né? E aí, então, era mais para isso. E aí eram poucas. E, assim, no início do Bumba Meu Boi, mesmo no Maranhão, quando as mulheres começaram a aparecer, elas só acompanhavam os seus maridos. E aí eu fui vendo, né? Tinha uma que eu, né, fiz a entrevista. É difícil você fazer entrevista com quem você está no seu dia a dia, né? Você se colocar como pesquisador. Então, assim, quando a gente foi observando, né, muitas delas aí já tinham várias atividades, mas assim não eram visibilizadas. E aí, então, foi essa a maior questão, né, que eu quis mostrar, que, assim, apesar de tudo, de ser sempre, né, o Teodoro, né, isso é muito prazeroso, você saber que seu pai, né, deu a vida dele por algo que não era para ele, não era uma coisa individualizada, né, era o coletivo, que é a cultura popular. Mas, por outro lado, tinha minha mãe, que desde o conheceu lá no Rio de Janeiro, né, então estava ali sempre dando força, né? Emprestava o dinheiro, aí depois ele dizia, não, mas me empresta, depois eu te devolvo, mas não devolvia. Mário José, quantas pontas aí na casa que eu tenho, com o meu dinheiro eu tenho que pagar o negócio do boi. Então, assim, essa pessoa também trabalhava, né? E era mulher, e não era vista. Então, foi muito nesse sentido. A história que é a história comum mesmo da gente, né? Isso é. Dentro dessa sociedade patriarcal. Quando a gente vai ver, né, essas pesquisas todas, né? Por que ganha menos, estuda mais, etc., né? Tem isso, mas tem esse lado de o trabalho mesmo, o dia a dia, né? Não dá para dividir em partes iguais, porque, né, acaba assim a gente realmente fazendo mais, mas muitas vezes sem aparecer em lugar nenhum, né? Esse detalhe, esse item, né? Em muitas pesquisas. E você, Tamar, você também me contou que você que cuida da memória do boi do seu Teodoro, né? Isso, assim, né? Através desse trabalho, desse primeiro da graduação, ele foi um dos trabalhos usados para a gente conseguir, né, obter o título de Patrimônio Cultural e Material do Distrito Federal. Então, assim, eu cuido dessa memória. Quando as pessoas vão lá, eu que recebo para contar essa história, como começou, o que é aquele evento, né? Então, assim, eu tenho essa missão aí. E de manter, né? Sempre firme aí, fazendo essas ladainhas. Então, assim, procurando, né? Não deixar perder aquilo que ele sempre gostou, né? De fazer as coisas corretas, né? Dentro mesmo do bem tradicional. Porque, assim, se fosse para deixar levar, né? Por muitas coisas da modernidade, a gente já talvez não estaria mais fazendo Bumba Meu Boi. Talvez estaria só com o nome, fazendo outra coisa. Então, assim, procuro preservar essa memória. E ele fez com tanto sacrifício. Então, tudo que a gente faz aqui veio do Maranhão. Só que na capital é de um jeito, no interior é de outro. Imagina aqui em Brasília, com todo mundo, né? Então, assim, esse aí já é de geração a geração mesmo. A gente vai só repetindo. E aí, sim, arruma o altar, né? Aí vai lá todo ano para a festa São Sebastião, tem um altar. Aí, quando chega o período de São João, já é outro altar, né? Só vai trocando. E aí eu cuido dessa parte também, de ornamentação. Mas o boi, o período que ele sai é o período do São João, é junho. Isso, aqui em Brasília, né? Assim, apesar de, né, faz a morte do boi, aí às vezes no outro dia a gente tem uma apresentação, mas o período é junino mesmo, é dia 23 de junho. No sábado de Aleluia, a gente começa os ensaios do boi e do tambor. E aí, no dia 23 de junho, a gente batiza o boi, que é como lá no Maranhão, né? Aí reúne o pessoal, aí o boi brinca, e aí batiza o boi. Aí, quando é na morte do boi, a gente faz a brincadeira também, enfeita um galho de árvore, que chama mourão, porque é ali que no outro dia o boi vai ser amarrado para fazer a encenação da morte, né? E aí, durante no dia anterior, o boi foge. E aí, depois que o boi foge, a gente começa a enfeitar esse mourão.
Aí vira a noite, né? Enfeitando, às vezes até tá perto da hora de se arrumar, ainda tá terminando o enfeite ali. Mas aí dá tudo certo. São João entra em ação e aí sai tudo bonito. Aí dá uma pena porque, né, passa a noite, você olha a coisa mais linda, mas aí no outro dia tem que tirar. Agora passa 8 dias, né? E aí tira. Mas aí quando vai tirar, já normalmente é papel crepom, né? É enfeitado assim, e aí o sol mesmo já desgasta, né? Aquele colorido, a gente coloca balão, coloca balinha, porque as crianças adoram, né? Então, assim, eu falo que o batizado ele é muito bom, ele dá uma comoção muito grande, mas na morte do boi, ela é muito maior, né? Porque a comunidade ela envolve mais, porque o boi consegue se soltar do laço, aí vai para cima das pessoas, né? Então tem todo um contexto assim que quem foi assistir acaba sendo personagem assim indiretamente. E aí é bacana. Legal ouvir você falar, Tamar, porque a cultura está intimamente ligada à pessoa que eu me transformei, né? Uhum. Aqui em Guaianazes foi os movimentos culturais que me fizeram pensar o mundo de uma outra maneira, né? Eu fico fazendo um olhar tanto para meus parentes, para as minhas amigas. A maneira como eu penso o mundo é totalmente diferente. Acho que a cultura permitiu ampliar horizontes, né? E isso. Aí, durante um bom tempo, eu fiquei trabalhando na cultura, e aí tinha muita gente que falava assim, mas isso não dá dinheiro, Sheila, por que você está fazendo isso? E aí, acho que o reconhecimento só veio depois que eu consegui financeiramente ter o básico, né? A gente não está rica, mas pelo menos estamos comendo e pagando os boletos. Mas a questão de ver gente fazendo convites e pedindo para você fazer palestra, eu fui até o Maranhão. O Maranhão fala sobre essas coisas que eu faço aqui em Guaianazes. Fui para fora do país, né? Desse dia em diante, minha mãe começou a parar de falar que cultura não dá em nada, né? Depois que eu fui para fora, ela já começou a dizer, eu acho que esse negócio de cultura é interessante. Eu fui lá ficar 15 dias, com um tradutor do lado, que eu não falo nada inglês, a não ser pedir café e cerveja. Muito bom. E recebi para isso, né? Você fala, gente, não me invejem, militem. É isso mesmo. E aí, eu acho que esse retorno que vai vindo depois da caminhada, você fala assim, poxa, e se não fosse a cultura na minha vida, né? Exatamente, né? Imagina o tamanho do desenvolvimento das pessoas nesse processo de fazer a cultura acontecer, né? Elas vão se desenvolvendo também, né? Bom, eu falo isso na escola, né? Eu falo assim, se vocês fossem do bom meu boi, um monte de problema que vocês têm dentro da escola, principalmente para supervisão, vocês não teriam, né? Porque vocês queriam, fez o dever, pronto, vamos ter um tema, vamos brincar, vamos cantar, né? E eu dou aula para ensino fundamental ciais finais, é um período crucial, porque o menino sai da pré-escola até, né, a quarta série, que é quinto ano, e ele brinca. Quando chega na minha série, que é sexto ano, pronto, tem que virar uma estátua. Morreu, só escuta. Né? E aí não dá, porque é a hora que é a fase que ele está modificando. Né? E aí a escola não oferece nada de diferente para ele. E o que eu penso, né? Que deveria oferecer, meu pai falava muito isso. Que era aí que a cultura deveria entrar. E a cultura, ela está na rua, mas ela não está no espaço como a escola. Né? E assim, então, a vida, o dia a dia nosso é um enfrentamento. Né? Já é pobre, é negro, faz cultura popular. Né? Então, assim, então você tem N enfrentamentos todos os dias. Mas eu também falo a mesma coisa. Se não fosse assim a cultura popular, né? Se meu pai não deixar a gente ficar com raiva um pouco, mas quanto aprendizado, né? Por esse lado da cultura, a gente aprende muito, né? A gente vai lidando e você vai também, às vezes, moldando. Às vezes, a pessoa não fica com você ali no boi, na escola de samba, mas lá na frente ela vai reconhecer que aquele momentinho que ela ficou, que foi um dia, que foi um mês, um ano, né? Naquele espaço,
a vida dela mudou. E assim, para melhor. Né? A gente não tem muito o que esperar da cultura enquanto retorno financeiro. Mas de avanços, né? Quando a gente vê principalmente essa meninada, né, que estão aí jogadas às traças, para as drogas, etc. A cultura popular, ela ainda é um refúgio, um local de crescimento físico e espiritual, assim, né, falando, emocional. Você não vê ninguém dentro da cultura popular triste, chorando, né? Pelo contrário, você só vê alegria. Então, eu acredito ainda muito nisso. É isso aí, não é só Jesus que salva vidas, não, viu? A cultura também. Lembrando aqui, né, que eu tive um amigo de luta, que foi o Richard, que era do Sarau da Maloca, e aí ele teve uma doença muito grave, que foi a leucemia, e deixou de acompanhar a gente, foi para o Anda, né? E na coisa de eu me transformar em jornalista, ele foi minha coisa de ouvir essas pessoas relatarem as suas memórias. Eu consegui condensar isso em um livro, então vai sair esse ano ainda. Então vai contar a história do Richard, um jovem que teve tanta coisa difícil na vida e pela cultura e pelo afeto, né, quis uma outra vida para ele, para todo mundo que estivesse perto. Então essa história está registrada. E esse ano a gente teve a confirmação que a Casa de Cultura de Guaianazes vai ganhar o nome do Richard. Então, acho que uma coisa de memória é importante de registrar. É isso. Tem um livro aí com 38 pessoas que deram seus relatos, eu consegui escrever, me lançando como escritora. E aí a gente tem um espaço público que agora vai receber o nome dele também, né? Uma maneira de ideia para as pessoas que a importância que a cultura faz na transformação da gente, de quem está perto do nosso território, para acreditar na cultura, fazer ela continuar viva e queimando nos corações de todo mundo. Né? O Richard era um militante aí? Sim, de Guaianazes. Muito lindo. Um querido para muita gente. Aí está vivo, eternizado também nas nossas memórias e agora nesse livro. Você falou isso, né? A memória é uma coisa muito... Ela é memória quando ela é viva, né? Quando ela está sendo lembrada o tempo inteiro, né? Quando ela está aqui pulsando junto com a gente, né? E vocês duas têm esse fazer muito é tão diferente, né? São histórias tão diferentes, são lugares de atuação diferentes, mas que no fundo trazem a mesma coisa, que é o se conhecer, né? O conhecer o seu espaço, conhecer mais profundamente de onde você vem, né? O que você é. Isso é uma delícia a conversa. Obrigada, Gisele, pelo convite. E foi uma delícia conhecer a Tamar também. Eu acho que tem muita coisa igual. Ela falou muito da memória do pai. Aí, quando falou de memória, eu falei, poxa, tem uma memória de um amigo, tem a cultura, a intensidade que é o que a Tamar faz. Acho que eu sou iniciante ainda, né? Mas é uma inspiração. É uma inspiração muito boa. Que bom que eu pude conhecer. Eu também tenho um prazer, né, de conhecê-las. E que agradeço muito, assim, o que eu estou vivendo agora, né? Tudo isso que eu aprendi, agora que eu estou, né, transformando, né, essa aprendizagem em multiplicação. Estou aqui como uma colecionadora de memórias. E eu acho que é meu papel aqui mesmo, né? Eu estou aqui de colecionadora, estou só sentando, ouvindo, me maravilhando e aprendendo um monte. E é gostoso pensar que a gente tem o tempo inteiro com um monte de coisa para aprender, né? E assim, sentar com duas mulheres como vocês para aprender, para mim foi um grande prazer. E tá devendo a visita, hein? Quando vier a Brasília, tem que ir lá no Barracão do Boi de Santo Antônio, para conhecer de perto mesmo o que é. Opa!
Eu O vou, espaço agora a cultura é não. muito bonito, né? Porque assim, ao redor dele é todo mata, né? Então, apesar de que já está bem desgastado, mas ainda tem muita coisa assim. É um ar que você ainda respira bem, E ele fica assim dentro da cidade, né? Não é distante da cidade. Então é incrível. Por isso que eu acho que, né? Alguns ficam muito querendo empreender, mas aí vai acabar toda a beleza que só esse barracão contemplando a cultura já preserva, né? E é isso. Essa daí é uma história que também perpassou todas as histórias que eu gravei até agora para o Inventores. A especulação imobiliária e os grandes empreendimentos querendo expulsar quem é do território, né? Essa história realmente, o progresso aí que a Sheila falou, o progresso querendo matar a memória. Tem progresso, né? Só tem retrocesso. Né? Esse, né? Que progresso é esse? Muito obrigada, gente. Por nada. Obrigada a Beijo, vocês. gente. Prazer, viu?